22 anos depois, há o real envolvimento de todas as partes que contribuíram para a paz de que tanto se fala. Bom, quero mais uma vez agradecer a oportunidade e indo direito, portanto, a pergunta que me faz, a resposta é não, porque se fosse positiva ou se fosse afirmativa, nós estaríamos a fazer jus, portanto, a máxima, não é, que foi eleita para o dia da comemoração do 4 de Abril, que é juntos pelo crescimento do país. Mas, na verdade, nós sabemos que esta inclusão sugerida por esta máxima não existe ainda uma miragem em Angola. Basta olhar, se quisermos, recuar, portanto, ao período das eleições, quando um jornalista perguntou ao Presidente da República se havia alguma possibilidade de se incluir, portanto, a discussão ou na agenda de discussão do país, forças políticas ou outras forças políticas. O Presidente respondeu que a geringonça angolana é só mesmo em sonho, né? Esta resposta mostra claramente que a inclusão em Angola ainda não aconteceu e se vai acontecer provavelmente daqui a mais 500 anos, provavelmente, né? Portanto, é importante aqui, em adição àquilo que os meus colegas já disseram, e porque também não há nenhuma intenção da minha parte em passar por cima do que eles disseram, disseram muito bem que, na verdade, a paz não significa apenas o calar das armas, em síntese. Portanto, há aqui pensamentos trazidos por alguns académicos, sobretudo de origem brasileira, e aqui cito entre eles o Dr. Marcos Allan, que faz uma inferência muito brilhante, porque a par, portanto, da ausência da guerra como tal, é importante que se incorpore elementos positivos que vão culminar no acesso à justiça e o bem-estar social, bem como equanimidade, não é? Portanto, se não houver esse elemento, nós não podemos dizer que estamos em paz. Na mesma senda, Immanuel Kant, quando propôs o seu projeto de paz perpétua, dividiu o seu projeto em dois momentos. No primeiro momento elencou, portanto, um artigo que ele considerou o artigo de ações preliminares, cujo objetivo era ou consistia na criação de condições que culminassem, portanto, na cessação desses conflitos bélicos ou das hostilidades. Mas ele dizia que isto não basta para se considerar que estamos em paz. Para se efetivar a paz, era importante passar para o segundo artigo, que ele considerou artigos definitivos. O que é que vão ser isso, artigos definitivos? São condições que, na verdade, concorrem para a efetivação desses elementos positivos que eu citei em cima. No caso em concreto, o acesso à justiça e bem como da manutenção da paz. O que é que ele diz ainda em adição? Que esta meta se consegue por via do direito. O que é que isso quer dizer? O cumprimento das normas jurídicas que são aprovadas pelo próprio país. Este é um grande problema para Angola. Nós sabemos que em Angola existem muitos acordos. O próprio acordo de paz é um instrumento jurídico. Ou os acordos de paz que já houveram em Angola são instrumentos jurídicos que, por sinal, têm sido completamente violados. Que o diga o Partido UNITA, que muitas vezes reclama disso. Aliás, penso que o último encontro que houve entre o Presidente da República, enquanto Presidente da República, e o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, enquanto força da maior, ou melhor, enquanto presidente do maior partido político na oposição em Angola, no caso a UNITA, penso que assentou sobre a discussão em relação àquilo que se considera o patrimônio da UNITA, que consta dos acordos de paz, portanto, assinados na data em referência. Mas tudo quanto sabemos é que depois, mais tarde, publicamente, o presidente trouxe à tona aquilo que tem sido discutido, né? E o que é que ele disse? A UNITA solicita que se lhe devolva o patrimônio, mas nós dissemos, se quiserem que se devolva o patrimônio, primeiro construam ainda que vocês destruíram. Quer dizer, como se fosse a UNITA o único culpado, né, pela destruição das infraestruturas em Angola. Não é? Não é. Não é. Seguramente não é. Os meus colegas, se calhar, poderão não dizer isso com propriedade, mas eu digo porque eu vivenciei a guerra. Doutor Salusa, parece que tem uma opinião contrária, já lhe vamos passar. É normal que tenha, porque
pronto, primeiro eu sou mais velho de Saluce, isso dá-me alguma propriedade. Depois, eu sou natural de Malange, nasci, cresci em Malange, vivi a guerra em Malange. Sentiu na pele? Senti na pele. Eu vi infraestruturas serem destruídas por elementos que não eram feitos à UNITA. Eu vi, acompanhei. Portanto, aliás, o próprio sinônimo da guerra me remete a uma situação em que envolve dois grupos beligerantes, não é verdade? Então, se há um conflito e envolve dois grupos beligerantes, não é verdade? Então, não é bom que se impute a culpa apenas a uns. É importante que, aliás, o próprio sinônimo da reconciliação, penso que parte daí, a assunção da culpa pelas partes ou pelos grupos beligerantes. Porque não é possível construir a paz e depois a reconciliação nacional quando você não assume a tua culpa. Isto quer dizer que nós, de forma efetiva, não temos a paz. Quem começou, para tentarmos também situar os nossos ouvintes, como é que começou a guerra? Ou seja, por quem foi alimentada? Bom, pronto, se calhar estou a tocar aqui aspectos muito sensíveis, mas... E provocadora também, mas penso que nenhum de nós aqui terá em condições de lhe dizer como começou a guerra, quem provocou, porque nós não fizemos parte disso. Tudo o que sabemos foi por aquilo que lemos, e pronto, por aquilo que lemos há um misto. Por aquilo que leu. Não, por aquilo que lemos, cada um empurra a culpa no outro. Os da UNITA dizem que foi o MPLA que começou, os do MPLA dizem que foi o UNITA que começou, mas a verdade é que há aqui alguns pronunciamentos de mais velhos afetos ao próprio MPLA que dão indício de que por influência portuguesa terá sido o MPLA, portanto, a empurrar os outros pela guerra. E eu cito aqui o mais velho Lopo de Nascimento, que penso que em 2018, salvo erro, teve uma conferência na Universidade Católica, e isto é público, está no YouTube, qualquer um pode ir procurar, onde ele diz de muitos acordos que foram violados pelo próprio MPLA. Né? Ele cita até o encontro, eu penso que foi na Zâmbia, onde ele foi mandatado para representar o Comitê Central do MPLA, mas depois o MPLA mudou de opinião e pediu que ele nem sequer fosse ao encontro. No dia marcado inventou doença, não é? E que lhe obrigou a voltar para o país imediatamente, sem que, portanto, a reunião tivesse lugar, e com isto violou-se compromissos, não é verdade? Mas há livros que dizem totalmente o contrário. Por exemplo, se nos estiver a ouvir um estudante da 8ª classe, vai concordar comigo, o que lá está escrito é totalmente o contrário. A UNITA, pronto, o seu representante, Jonas Savimbi, na altura, segundo diz o livro, falhou em quase todos os acordos. E sabe quem fez o livro? Sabe quem fez o livro? Bem, já são outros 500, outros 900. Não, é assim, Claudio, permita-me só dizer isso, isso é uma nota importante. É assim, esses livros todos que citou foram feitos com base digamos, num programa de propaganda, não é? Tal como aqueles livros que faziam referência de um Angola, né, para mostrar, digamos, a lealdade de um cidadão angolano, e outras histórias mais, foram contadas exatamente na perspectiva, primeiro, de demolir a nossa consciência crítica, porque são livros que foram construídos, digamos, no auge, digamos, do socialismo e comunismo, né? Ou vice-versa. Logo, fazia todo sentido que as pessoas tivessem esse pensamento, né, maléfico sobre o Jonas Savimbi, de modo que os do MPLA aparecessem sempre como herói. Este foi o grande problema. Mas eu estou a dizer, eu vivi a guerra e eu participei de uma ação em que fomos instrumentalizados, não é? Digamos, a chincalhar pessoal da UNITA, que estavam aportelados em Malange na época de 92. Eu participei. Eu, na altura, com cerca de 12 anos, participei nisso. Porque fomos ensinados a olhar os militares da UNITA como animais, como macacos, como assassinos, percebe? Então, isso para justificar a questão que citou no livro. Isto não é... Não livro da 8ª, mas pronto, 11ª... Exatamente. Não, são muitos livros, são muitos livros. Então, isto não justifica. Agora, isto que eu citei, né? Digamos, faz referência a uma matéria que está registrada, e se quiserem, vocês como jornalistas vão, entrevistem o Maivel Lopo Nascimento, ele está aí e vai-vos contar. Quer dizer, eu estou a falar do Maivel Lopo Nascimento, que é um militante acérrimo e faz parte das estruturas centrais do MPLA. Não estou a falar sequer
de histórias contadas por elementos ligados à UNITA ou ligados à FNLA ou outros partidos na oposição. Estou a falar do Envelope do Nascimento. E eu penso, o Rosa Coutinho, que é um português, também tem matérias sobre isso nas redes sociais que hoje podem ser encontradas facilmente e demonstram claramente como se montou um conluio entre, na altura, os portugueses e o partido do MPLA com vista a facilitar a assunção do poder pelo MPLA. Aliás, a tal máxima de que o poder conquista-se pelo cano da arma, o poder não se oferece, vem exatamente nesta lógica, não é? Por isso fazia todo sentido que se construíssem narrativas com vista a diabolizar Jonas Savimbi, e porque naquela altura, reza a própria história, a FNLA e depois a UNITA tinham muito mais aceitação pelo povo do que o próprio MPLA. Então fazia todo sentido construir uma narrativa como esta para diabolizar aquele que parecia ser, digamos, favorito entre a população.